Eu quero começar aí o culto lendo lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, esse texto da palavra de Deus, que traz já de início uma mensagem ao nosso coração. Diz assim, Gênesis capítulo 22, versículo 12 em diante. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que um carneiro por detrás dele estava travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e chamou a Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, ou Jeová Jireh, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? O Senhor é o Deus da providência, amém, igreja? Ele é o Deus Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que traz a provisão e a providência sobre a vida dos seus servos. Abraão, irmãos, tem uma história linda, uma história tremenda, uma história profunda com Deus de fé. Aqui basicamente começa a história do povo de Deus através de Abraão. É daqui, da promessa de Deus feita a Abraão, que surge toda a linhagem de Israel, e o Senhor vai desenrolando todo o seu plano de salvação a partir desse homem, Abraão, cujo nome inicial era Abrão, depois passou a ser Abraão, pai de muitas nações. E é interessante, irmãos, que quando eu olho para a história de Abraão, eu vejo assim que Abraão, ele aprendeu com Deus muitas coisas importantes na sua caminhada, que nós também podemos aprender na nossa caminhada de fé com o Senhor. E a primeira coisa que Abraão, ele aprendeu com Deus, caminhando com Deus, ouvindo a voz de Deus, deixando a voz de Deus falar profundamente no seu coração, Abraão aprendeu que é possível, com Deus, vencer inimigos muito mais poderosos do que nós. Vencermos inimigos que pela nossa força humana nós jamais poderíamos vencer. Nós temos um episódio muito interessante narrado em Gênesis capítulo 14, que é o momento quando 4 reis se unem, lutam contra 5 reis e ganham a batalha. Só que nessa luta eles aprisionam parentes de Abraão, inclusive Ló. E quando Abraão ele sabe dessa notícia, o que ele faz? Ele chama os seus servos, os seus criados, mais ou menos 300 e poucos homens, e eles vão contra esses 4 reis. Ele se levanta apenas com alguns servos para lutar contra 4 reis, para resgatar de volta Ló, que foi aprisionado. E a palavra de Deus nos diz que ele conseguiu vencer, ele conseguiu um grande triunfo nessa batalha. Ele venceu todos aqueles reis, tomou os seus despojos de guerra, tesouros, prata, ouro, e o sacerdote de Salém, Melquisedeque, ele aparece para Abraão, trazendo pão e vinho a Abraão, celebrando a vitória de Abraão, e Abraão entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia conquistado. E ali naquele momento Abraão, ele nos mostra, ele nos ensina que com Deus é possível vencer batalhas que nós, humanamente falando, jamais venceríamos. Por quê? Porque aqueles que estão contra nós são muito mais poderosos do que nós, são muito mais fortes do que nós, são muito mais preparados do que nós. Mas quando nós estamos com Deus, tudo acontece em nosso favor, tudo acaba acontecendo para que a nossa vitória seja estabelecida. Então eu quero começar dizendo para você nessa noite: assim como Abraão, nós somos o povo da fé, e pela fé nós não podemos temer grandes desafios, não podemos temer grandes dificuldades, não podemos temer grandes problemas, porque com Deus é possível vencer, com Deus é possível ter vitória sobre situações que nós jamais conseguiríamos vencer com as nossas forças. Mas nós, pela fé, não vivemos, não andamos, não agimos pela nossa força, nós agimos pela força de Deus, e pela força de Deus a vitória é certa em nome de Jesus, amém? Abraão aprendeu também pela fé que quando nós não sabemos escolher ou não consideramos os perigos que estão por trás das nossas escolhas,
nós sofremos e fazemos pessoas que estão conosco sofrerem junto com a gente. Vou repetir: quando nós não nos preocupamos com o perigo que está por trás das nossas escolhas, quando nós não damos atenção ao que está muitas vezes escondido por trás de uma escolha errada, e nós agimos imprudentemente, nós sofremos e fazemos outras pessoas sofrerem junto com a gente. Abraão aprendeu isso também, quando ele, no momento de fraqueza, ele resolve ter um filho com Agar. Deus havia prometido que ele seria pai de alguém que daria continuidade ao plano que Deus tinha estabelecido sobre a sua vida. Só que ele foi ficando velho, o tempo foi passando, e ele começou, irmãos, a ceder à tentação de querer dar uma forcinha para Deus. Esse é o grande problema do crente. O crente, ele começa a achar que está demorando muito. Deus prometeu, mas está demorando demais. Deus prometeu, mas quem sabe se eu agir assim, eu facilito as coisas para Deus, para que Deus possa me abençoar, para que Deus possa concluir o seu plano na minha vida, para que Deus possa cumprir a promessa. Eu posso facilitar isso. Irmãos, Deus não precisa que a gente facilite nada para Ele. Quem somos nós para facilitar alguma coisa para Deus? O que faltou em Abraão ali foi fé. Sendo o pai da fé, naquele momento lhe faltou fé, para esperar o momento certo em que Deus cumpriria a promessa do jeito certo. E qual era o jeito certo? Ele engravidar sua mulher, que era estéril. Mas pastor, a mulher de Abraão era estéril. Sim, mas Deus era poderoso para mudar a vida daquela mulher, como fez. Sara teve um filho lá na frente, mesmo estéril, Deus fez ela engravidar. Ou seja, irmãos, quando Deus está operando, não há barreiras, não existem dificuldades que não possam ser vencidas. As dificuldades foram vencidas, as barreiras foram superadas, os problemas foram resolvidos. Mas antes disso tudo acontecer, Abraão se precipitou. Abraão acabou tomando uma escolha errada, e aquela escolha errada trouxe sofrimento para ele, trouxe sofrimento para Sara, porque Sara ficava incomodada, e ficou incomodada durante muitos anos, vendo Agar com um filho ali. E quando Isaac nasceu, Ismael, de certa forma, por ser mais velho, tudo indica que ele dava uma judiadinha do Isaac, e Sara também ficava ali, tomando as dores do filho. E chegou uma hora em que ela falou para Abraão: olha, não tem jeito, você vai ter que mandar Agar embora com seu filho. E doeu no coração de Abraão. Por quê? Porque era filho dele, Ismael também era filho dele. Ele havia criado um vínculo com Agar e com Ismael por causa daquela relação. Mas só que naquele momento Deus falou para ele: obedeça e faça a vontade da sua mulher, Sara. E ele teve que obedecer a Deus, fazendo o que a sua mulher queria, e teve que ali se apartar de Ismael e de Agar, dar um cantil com água para eles e liberá-los para que eles pudessem ir embora pelo deserto. Imagina a dor que ele sofreu, Ismael sofreu, Agar sofreu, Isaac sofreu, todo mundo sofreu por causa de uma escolha mal feita. Uma escolha mal feita complica a vida de muita gente. Uma escolha, irmãos, uma escolha mal feita. Cuidado, quem vai casar aí, né? Estou vendo aqui a Ana Beatriz e a Nicole. Cuidado na hora de escolher quem você vai colocar do seu lado para andar com você, para servir a Deus com você. Uma escolha mal feita pode trazer muitos problemas para a vida de vocês. Uma escolha bem feita vai trazer muitas bênçãos para a vida de vocês. O que o filho pródigo fez? Ele estava dentro da casa do seu pai, tinha tudo na mão, tinha do bom e do melhor, tinha sucesso, tinha prosperidade, tinha mantimento, tinha um pai que o amava, mas ele escolheu pegar todo o seu dinheiro, a parte que lhe cabia, e ir para o mundo. Foi uma boa escolha?
A gente vê pelo resultado que foi uma péssima escolha, porque quando ele pega todo aquele dinheiro e vai para o mundo, ele gasta tudo. Diz a Bíblia que ele gasta dissolutamente, irresponsavelmente, com prostitutas, com bebedeira, com orgias, enfim, ele gasta todo aquele dinheiro e ele fica na miséria. E ele vai trabalhar em fazendas, alimentando porcos, e ele não tinha o que comer, ao ponto de ele querer comer a comida dos porcos. Eu pergunto para os irmãos: foi boa essa escolha? Mas foi a escolha que ele fez. A história do filho pródigo nos ensina que nós somos livres para escolher. Deus te dá liberdade para escolher, mas arcar com as responsabilidades das suas escolhas, isso sim é uma responsabilidade sua. Você não vai conseguir escapar disso. Então Abraão, ele aprendeu com Deus que é muito importante parar para pensar e buscar a presença de Deus, estar na dependência de Deus para fazer boas escolhas. Abraão também aprendeu, irmãos, presta atenção, terceira situação, Abraão também aprendeu que quando a gente anda com Deus, tudo é possível, porque para Deus nada é impossível. Simples, a matemática é simples. Quando a gente anda com Deus, tudo é possível, porque para Deus nada é impossível. Os nossos sonhos impossíveis se tornam possíveis. Quem tem sonhos aí? Amém? Quem já realizou alguns sonhos aí de 2019 para cá? Alguns. Levanta a mão. Nicole, pode levantar mais alto. Muito bem. Quem tem sonhos ainda para realizar? Muito bem. Eu não vou perguntar quais desses sonhos na sua vida são impossíveis aos seus olhos, né? Mas eu creio que numa escala de dificuldade, existem aqueles que são mais fáceis e os que são mais difíceis. Aqueles que são muito difíceis. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não desista dos seus sonhos difíceis, ou até mesmo aqueles que parecem impossíveis, porque para Deus nada é impossível. Abraão tinha um sonho que foi colocado no coração dele, ser pai de um filho com a sua esposa Sara. Sara já era idosa, Sara era estéril, ele era velho, mas mesmo velho, 100 anos, Deus deu a ele a condição de realizar o seu sonho de ser pai de um menino, o Isaac. Então eu quero dizer para você, querido, mesmo Deus que realizou sonhos no passado, situações que são de difícil solução, situações que são de difícil realização, Ele também está conosco hoje, para fazer com que coisas grandes aconteçam na nossa vida, como testemunho e prova da nossa fé nele. Ele faz coisas grandes acontecerem nos dias de hoje. Quem acredita nisso? Amém. Mas terminando essa reflexão, Abraão aprendeu que para chegar na provisão a gente não pode fugir da provação. As duas palavras, elas têm um som fonético igual, provisão e provação, mas são diferentes. Quando Abraão chega aqui, onde nós lemos nesse texto, foi exatamente no momento quando Deus manda ele sacrificar Isaac. E ele pega o seu filho e vai e leva-o para sacrificar. Quando ele estende a adaga para sacrificar o seu filho, o Senhor brada do céu e diz: não faça isso, porque agora eu sei que me temes, sei que me amas, não me negaste o teu filho. Aí Abraão olha para o lado e tem um cordeiro com chifres amarrados no arbusto, e aí ele sacrifica o cordeiro e leva o seu filho para casa ileso, salvo. Ou seja, quando ele chegou no monte, por isso que aqui na palavra de Deus está dizendo que Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jireh, ou o Senhor proverá, porque ali houve uma provisão e uma providência de Deus em favor da sua vida. E a provisão e a providência de Deus veio através do cordeiro que estava no arbusto. Aquele cordeiro era a provisão de Deus para
a salvação de Isaac, para que Abraão pudesse voltar com seu filho para casa, são e salvo. Havia um cordeiro que havia sido providenciado por Deus para aquela situação. E eu quero trazer isso para a nossa vida como cristãos. Muitas vezes nós passamos por provações. Às vezes nós temos que passar por um tipo de provação que a gente não entende. Como Abraão passou por aquela provação em que Deus colocou ele diante da situação de sacrificar seu filho, seu único filho. Eu imagino, irmãos, que Abraão não entendeu muito do que estava acontecendo. E era uma situação que apertava o seu coração, trazia angústia no seu coração, mas ele não fugiu da provação. Ele enfrentou aquela provação em obediência. Ele enfrentou aquela provação fazendo a vontade de Deus. Ele enfrentou aquela provação caminhando ao lado do seu filho até o fim da provação. Obediência, renúncia própria, em fé, fazendo a vontade de Deus, passando pela provação. E chegou no final, ele alcançou a provisão. No final da provação, tinha provisão. O que eu quero dizer para você nessa noite? Talvez na sua vida você está vivendo provação hoje. Talvez você está passando por uma situação que você não entende. É dificuldade, é luta, são situações que você não gostaria de enfrentar. Porém você precisa enfrentar como Abraão enfrentou, em obediência, fazendo a vontade de Deus, sacrificando no seu coração o que precisa ser sacrificado, para fazer o coração de Deus feliz. E o que vai acontecer, pastor? O que vai acontecer é que se você não desistir no meio do caminho, e chegar ao fim da provação, lá no final da provação, Deus tem uma provisão para te entregar. Amém? Deus tem providência, Deus tem provisão para quem não desiste no meio da provação. Você tem que ir até o fim da provação. Você não pode desistir no meio. Você não pode ir até o meio da provação. Você tem que enfrentá-la toda, chegar no fim dela. No final, Deus tem provisão para você. Deus tem provisão para nós. Então Abraão aprendeu pela fé todas essas verdades. E eu quero que você fique em pé nesse momento. Quero que você se coloque em pé na presença do Senhor. Grande é o Senhor no nosso meio, Ele está aqui, Ele é poderoso no meio do seu povo, Ele é poderoso no meio da sua igreja, e nós vamos orar nesse momento, para buscar a face do nosso Deus, e pedir que Ele enche este lugar de glória, de unção e de poder. O mesmo Deus que sustentou Abraão, é o mesmo Deus que te sustenta hoje. O mesmo Deus que proveu na vida de Abraão, é o mesmo Deus que provê na tua vida hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é Deus único, Ele é Deus verdadeiro. Nós mudamos, Deus não muda. Deus não muda, nele não há mudança, dele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos na tua presença para